Então, pessoal, vou falar sobre as bucólicas. É um texto que, para a gente, para nossa sensibilidade poética, ele pode parecer meio estranho, mas eu quero mostrar como que ele é realmente uma das grandes obras da poesia mundial mesmo. Vou começar aqui bem introdutório e depois vou aprofundando no tema, né? Então, só para lembrar, essa é uma obra desse poeta famosíssimo, o poeta mais célebre da literatura latina antiga, que é Virgílio, né? Ele é do século I antes de Cristo, nasceu em 70 antes de Cristo, e morreu em 19 antes de Cristo. A gente não sabe muito sobre a vida dele, né? Muita controvérsia, né? Mas alguns antigos, né, dizem que o pai dele tinha uma origem humilde, outros pensam que ele veio de uma família de proprietários equestres, ou seja, uma certa aristocracia local, né, que pôde lhe oferecer uma boa educação. Ele estudou em Nápoles e Roma, acabou abandonando a carreira como advogado e orador para poder se dedicar totalmente à poesia, né? Então, a primeira obra dele, né, que chegou até nós é justamente as bucólicas. Chegaram até nós três livros dele, né? As bucólicas, que são esses poemas aí que falam, poemas pastoreis, né? As geórgicas, que é poesia didática sobre agricultura, e a Eneida, que é esse grande poema épico, né? E como Virgílio acabou se tornando o poeta mais célebre de Roma, né? Comentadores antigos posteriores refletiram muito sobre a obra dele. A obra dele acabou se tornando a base da educação em Roma. Acabou substituindo as traduções de Homero que existiam, né? E aí eles pensavam assim, né? Por exemplo, o Donato, que é um gramático do século IV depois de Cristo, né? Ele fala que o poeta trata primeiro dos campos, depois do manejo dos campos, ou seja, dos campos nas bucólicas, do manejo dos campos nas geórgicas, e depois dos feitos humanos na terra, que é a Eneida. Um outro gramático da mesma época, o Sérvio Honorato, né? A gente fala que nós temos os três estilos. Os antigos tinham essa teoria do estilo, né? Então ele falava assim, que as bucólicas têm esse estilo que ele chamava de estilo humilde, ou seja, um estilo mais simples. As geórgicas, um estilo médio, e a Eneida, um estilo grandiloquente, né? E o que acontece é que Virgílio ele vai divulgando os poemas que vão fazer parte das bucólicas aos poucos, e aí, quando ele publica as bucólicas, né, ele ganha uma certa fama e ele começa a fazer parte de um círculo literário, né, um grupo de escritores que eram apoiados, às vezes até sustentados mesmo, por um aristocrata romano chamado Mecenas, que era ligado ao Otávio, que depois, alguns anos depois, se tornaria o Augusto, né, o primeiro imperador de Roma. Esse círculo literário do Mecenas, ele ficou tão famoso, né, ele teve tanto destaque, e ele teve esse destaque principalmente por causa de Virgílio, né, mas outros poetas também, que a palavra mecenas passou para o português para significar justamente a pessoa que apoia as artes. É por causa desse sujeito que apoiou, né, que graças a ele que Virgílio pôde se dedicar totalmente à poesia, né? Então, isso é uma coisa importante aí na vida dele, né? Por insistência de Mecenas que ele acaba compondo as geórgicas, nessa tradição da poesia didática, tendo como modelo Hesíodo. Isso é interessante, é um tipo de poesia que a gente não tem mais hoje em dia. É uma poesia que ensina alguma coisa, por exemplo, fala sobre os astros do céu, tem poemas didáticos assim na cultura antiga. O Lucrécio escreveu um poema
para explicar a filosofia epicurista, poesia didática, está explicando uma coisa, mas o importante também é que esteja bonito, esteja poético, né? O Hesíodo escreveu esse texto, Os Trabalhos e os Dias, falando sobre a vida do agricultor grego, e Virgílio, então, nas Geórgicas, imita o trabalho de Hesíodo. E aí uma noção que é muito importante para a gente entender a literatura latina, que é a noção de imitatio. Ou seja, uma das grandes fontes de criatividade para os poetas latinos é a imitatio, é imitar, é emular os poetas, sobretudo os poetas gregos, né? Então, assim, por exemplo, você pegava, tem essa obra do Hesíodo, Trabalhos e os Dias. É você tentar fazer uma coisa parecida, mas esperando fazer uma coisa até melhor. Hoje em dia, quando a gente fala em imitação, a imitação parece ser o oposto da criatividade, né? Mas a imitatio é o motor da criatividade da literatura latina, que é uma grande literatura, é interessante. Não é uma imitação de ser assim, uma imitação servil, né? Mas é pelo contrário, é ter um modelo, né? É querer fazer aquilo que os gregos fizeram e fazer da sua própria maneira, às vezes até melhor, né? Por isso que é uma imitação, mas também é uma emulação, emulatio, né? É uma competição, é tentar fazer melhor do que o modelo. Então, o modelo do Virgílio nas Geórgicas é Hesíodo, né? E depois ele escreve a Eneida por sugestão do Otávio Augusto, né? Que ele pediu para o Virgílio fazer um poema sobre a glória de Roma, né? E aí Virgílio então faz esse poema épico. Ele imita na sua primeira metade a Odisseia, na sua segunda metade a Ilíada, e ele fala sobre a glória de Roma de um modo indireto, mas fala, né? É a história de Enéas, que foge com um grupo de troianos da destruição de Troia. Ele acaba chegando na Península Itália. Lá ele tem uma guerra com os povos da região, mas segundo a lenda, né, que Virgílio não explica direito, mas é isso que está pressuposto, o filho dele fundaria uma cidade chamada Alba Longa, cujos habitantes de Alba Longa acabariam por fundar Roma. Então, assim, tem toda uma linhagem, mas eles estão falando desse momento. Ou seja, estão ligando a glória de Roma ao maior poema épico grego, que é a Ilíada, né? Então, queda de Troia motivou indiretamente, assim, depois de várias gerações, a fundação de Roma, né? Então, essa que é mais ou menos a vida do Virgílio. A história da morte dele é interessante também, né? Segundo dizem, Virgílio tinha composto quase toda a Eneida, e ele tinha, assim, não é assim, ele escreve e depois publica e ninguém leu, né? Quando ele escreve uma parte, ele fazia uma performance, uma recitação para um grupo de convidados. As pessoas então conheciam partes do poema e tinha uma fama e estava todo mundo doido para ver a versão final, né? Mas aí Virgílio ele vai para a Grécia para poder terminar o poema lá, né? E aí ele acaba encontrando nessa viagem para a Grécia o próprio Augusto, que viajou lá para Atenas também. E aí eles resolvem voltar para casa junto. Virgílio pega uma carona no barco do Augusto, né? Mas no navio do Augusto, nesse navio ele adoece, né? E no navio ele morre, próximo da cidade de Brundisium, né? E aí diz a lenda que quando ele estava para morrer, ele pediu para o Augusto para queimar a Eneida, né? Porque não estava pronto, então queria que fosse queimado. O Augusto contraria, ele morre e Augusto decide publicar do jeito que está, né? E que bom que Augusto contrariou o desejo de Virgílio, porque a Eneida é o poema mais famoso da literatura latina, né? E se tornou para os próprios romanos mesmo, né? O equivalente romano da Ilíada e da Odisseia, né? Então, assim, se a gente leva a sério essa história, né, esse poema quase não chegou até nós, né? E é isso. Virgílio acaba se tornando poeta canônico de Roma. As obras dele acabam se tornando o material didático da educação em Roma, né? A educação gramatical, que não é só aprender gramática igual a gente fala, né? Gramática para os antigos é estudar os poemas e lá aprender
sobre língua, sobre literatura, sobre como escrever, sobre geografia, sobre mitologia, né? Lendo os poemas, né? Um modo muito orgânico de aprender. E os poemas de Virgílio, especialmente Eneida, mas todos, né? Se tornaram esse material para o ensino da gramática, que a gente poderia traduzir hoje melhor como educação literária, né? Essa educação humanística. Então, existem poetas que até fazem uma peregrinação para o túmulo de Virgílio para prestar culto a ele, né? E a coisa só se intensifica, e é muito interessante. Quando vocês lerem a Quarta Bucólica, vocês vão ver que é muito possível interpretar ela como uma profecia do nascimento de Cristo, né? As bucólicas elas foram publicadas, né, nos anos 30, né, mais ou menos em 37 antes de Cristo, ou seja, 37 anos antes de Cristo nascer, né? Mas elas estão falando, a Quarta Bucólica fala sobre o nascimento de um menino que trará uma idade de ouro, né? E aí, assim, muitos cristãos, não todos, tá, leram esse poema como uma profecia do nascimento de Cristo. Não que Virgílio soubesse que Cristo iria nascer assim, mas ele, talvez involuntariamente, foi inspirado pelo Espírito Santo e escreveu essa obra. Então ele acaba passando a ser encarado na Idade Média como um profeta pagão. E aí ele é encarado, ele é tido em alta estima pelos medievais, né? E, inclusive, muitas pessoas na Antiguidade, na Idade Média, usavam os textos dele como um oráculo. E eu quero falar sobre isso depois, né? Ou seja, os próprios textos dele se tornam um oráculo. E ele se torna aí essa figura fundamental nesse caminho para a sabedoria. Tanto é, né, que na Divina Comédia ele é o guia de Dante no inferno e numa parte do purgatório, né? Bem no comecinho, na verdade mais no inferno, né? No purgatório depois tem outros, mas ele é o primeiro mestre do Dante na peregrinação dele na Divina Comédia, né? Então, falando um pouco sobre as bucólicas, né? Elas têm esses dois nomes, éclogas, né? Isso aí vem da palavra grega éclogai, que significa obra escolhida, e bucólicas vem de uma palavra grega também, bucolikos, que significa o que é relativo aos bois, porque é uma poesia pastoril, né? E tal como eu falei aí, que a Eneida é uma imitação de Homero, as geórgicas são uma imitação dos trabalhos dos dias de Hesíodo, as bucólicas também foram concebidas nesse processo de imitatio. É o imitatio da poesia de um poeta grego alexandrino, ou seja, um poeta que viveu aí nesse período helenístico, no século III a.C., sobretudo, né? E ele escreveu idílios, ou seja, pequenos poemas que mostram imagens, assim, no caso dele, imagens do campo, né? Que é essa poesia pastoril. O Teócrito que é o grande nome grego da poesia bucólica, né? E aí Virgílio imita ele, mas imita do jeito dele, né? Com a personalidade artística dele. Então, sim, tem comentadores que pensam que essa Arcádia, né, esse ambiente pastoril aí que Virgílio retrata nas bucólicas é mais idealizado do que o que Teócrito retrata, né? E é isso, a palavra idílio em grego vem de eidos, que é imagem, ou seja, é uma imagenzinha, esse ílion é um diminutivo, né? O que são esses poemas? E é isso que a gente tem que entender, tá? E por isso que às vezes é estranho, porque pra gente, quando a gente pensa em poesia, a gente pensa assim, em uma expressão da subjetividade, a pessoa vai falar de sentimentos e tal, mas os poemas das bucólicas de Virgílio, eles são muito descritivos por vezes, né? Eles são imagenzinhas, pequenas imagens, né? Que retratam, pequenos quadros que retratam essa vida idealizada no campo, né? E aí, como eu falei, os comentadores falam de gênero humilde, são personagens, né? Então tem personagens aí nesses poemas que vivem uma vida simples,
um trabalho próximo à natureza, o repouso à sombra das árvores, o cultivo da poesia, da flauta de Pan, né, dos amores e das desilusões amorosas. Né? E as divindades que aparecem nessa obra também são divindades menores, né? Não é Zeus, quer dizer, no caso da literatura latina, né? Não é Júpiter, não é Minerva, etc. Né? Mas são essas divindades menores associadas ao campo, as ninfas, os sátiros, os faunos, etc. Né? Então é uma poesia que a princípio parece uma poesia menor, mas isso também é uma ilusão, e eu vou mostrar isso para vocês, tá? É uma poesia que, ao falar das pequenas coisas da vida no campo, está falando sobre a realidade como um todo e sobre a existência humana como um todo. Tá? Então eu vou chegar aí, mas eu só queria falar uma coisa importante. Então, Virgílio, ele imitou Teócrito, né? Mas é Virgílio que é o modelo de toda a poesia pastoril da tradição ocidental. Tá? Quando a gente fala de arcadismo, né, que é esse movimento tão importante, aqui perto em Ouro Preto, e para a história da literatura brasileira, o arcadismo ele é todo imitátil das bucólicas de Virgílio. Tá? E assim, quando a gente pensa na tradição literária do Ocidente, sempre tem esse pessoal que está fazendo poesia pastoril, que está idealizando uma vida no campo. Todo mundo que faz isso está se referindo de um modo ou de outro a Virgílio e as bucólicas. Tá? Ou seja, não é apenas um gênero literário, esse gênero bucólico, né? Mas é um verdadeiro modo de vida concebido literariamente. E ele tem 3 características principais. Tá? A gente fala em latim locus amoenus, ou seja, retrata um lugar ameno. Né? Também tem um outro princípio, fugere urbem, né? Fugir da cidade, é uma fuga da cidade, mesmo que seja uma fuga apenas literária. Né? Para quem vive na cidade, é tudo muito cansativo, tudo muito exagerado, a pessoa fica idealizando uma vida no campo. Né? Então a pessoa consegue fugir, pelo menos lendo Virgílio, para o campo. Né? E tem um outro princípio, a gente chama de aurea mediocritas, a mediania de ouro. Ou seja, é pensar que uma vida simples e mediana ela pode ser uma vida mais feliz do que uma vida excessiva, com muitas riquezas, muita honra, grandes feitos. Né? Vamos pensar que os romanos eles pensavam que 2 modos de vida bons para serem seguidos, pelo menos pela aristocracia, né? Essa vida de glórias militares, ou pelo menos uma vida que a pessoa se tornasse rica ou expandisse seu patrimônio. Né? O que os poetas líricos latinos estão fazendo, e Virgílio faz aqui também, é mostrar que tem uma outra vida possível, uma vida poética, mais simples, no cultivo da literatura, na vivência do amor, e nesse caso aqui das bucólicas de Virgílio, uma vida próxima à natureza. Né? Então essa é a graça, tá? É isso que é o legal, a primeira coisa, né? Tem várias outras, na poesia das bucólicas. É pra gente, lendo essa obra, a gente se imaginar naquela situação, a gente viver, enquanto leitor, essa vida no campo, essa fuga para a cidade, essa mediania de ouro, né? Esse lugar ameno. Então, esse é um modo de vida poético que Virgílio retrata aqui nas bucólicas. E ele fez muito sucesso. Sempre que a vida na cidade se torna muito agitada, né, um grupo de escritores vai cultivar poesia bucólica imitando Virgílio. Então, já na Idade Média, né, quando no século XIV as cidades começavam a crescer, a gente já vê uma poesia bucólica em latim, influenciada pelo Virgílio. Né? Na Idade Moderna, tem todo esse movimento do arcadismo, né? Tem esse pintor, o Nicolas Poussin, no século XVII, que escreveu até a obra mais célebre que ele pintou, né? Tem lá escrito, num lugar lá, et in Arcadia ego, e na Arcádia eu, né? Ou seja, está fazendo uma referência sobre essa vida idealizada próxima à natureza na Arcádia. Arcádia é esse lugar aí. Arcádia é uma região da Grécia, mas na poesia se torna esse lugar do campo idealizado. Né? E no século XVII, por contraposição ao barroco, né, alguns poetas
e artistas começam a cultivar essa poesia bucólica inspiradas em Virgílio. O movimento começa na Itália, né? Mas ele passa para Portugal, ele se torna muito influente na época do Marquês de Pombal, no século XVIII. No século XVII nasce na Itália, no século XVIII que os poetas em língua portuguesa começam a cultivar, né? E no Brasil chega também, né? E a gente tem esses grandes nomes da poesia bucólica, como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, etc., que são influenciados por Virgílio. A influência é tão grande, gente, é tão grande, que vocês estão aí no Paraná, né? Eu que estou aqui em Minas, e nasci em Minas, né? A bandeira de Minas, vocês já viram, né? Está escrito assim, libertas quae sera tamen, né? Liberdade, ainda que, né? No entanto, né? Libertas quae sera, né? Também, liberdade ainda que tardia, entretanto tarde, né? Isso aí, sabe o que é isso aí? Essa frase? É um verso da primeira bucólica de Virgílio. Ou seja, é tão influenciado por Virgílio, né? Que aí em Minas tem todo esse simbolismo aí da Inconfidência Mineira, né? Que faz parte da nossa identidade, e desses poetas do arcadismo, ou seja, que a bandeira de Minas ela é tirada de um verso aqui, lindo aqui, da primeira bucólica, né? Então, para vocês verem a influência de Virgílio aqui na história do Brasil, né? Então, pessoal, é isso. Como é que a gente vai ler as bucólicas de Virgílio, né? É um modo de vida poético. É interessante, assim, lá no Dom Quixote, tem uma hora lá que o Dom Quixote encontra um pessoal que adota um modo de vida árcade de vez em quando, ou seja, o pessoal lá veste de pastor, usa um pseudônimo de pastor, escreve poesia de pastor. Isso aí sempre aconteceu, ou seja, o pessoal que mora na cidade faz cosplay de pastor, imitando a poesia bucólica de Virgílio, né? Então é um modo de vida mesmo, mas um modo de vida motivado pela literatura, né? Tal como hoje em dia, assim, tem gente que ouve, por exemplo, heavy metal, né? E aí usa preto, coloca cabelo grande, gosta lá de mitologia nórdica, né? A poesia bucólica também, ou seja, adota um modo de vida do heavy metal, né? A poesia bucólica provocava isso também na Idade Média, né? A partir do século XIV, na Idade Moderna. E a gente pode pensar assim que o movimento hippie, eles podem não ler muito Virgílio, né? Mas de algum modo eles têm esse desejo bucólico de retorno à natureza e tal, né? Ou seja, esse desejo e essa vontade de adotar um modo de vida mais simples e mais próximo à natureza, ele continua nos dias de hoje, né? Então, tá aí o grande valor da poesia de Virgílio. Mas o que eu queria falar é isso, né? Para terminar essa introdução a Virgílio, depois eu falo rapidinho de uns poemas. Essa poesia, então, parece que é só um modo de vida simples, uma poesia menor, humilde, mas Virgílio engana. Virgílio não é um dos maiores poetas da humanidade à toa, tá? Sob essa aparência humilde, ele está falando sobre a totalidade do real, né? E a gente vê isso quando a gente vê a ordem dos poemas. São 10 poemas, 10 poemas longos, né? E a primeira lógica desses poemas é sempre assim, um poema que é um diálogo e um poema que é um monólogo. Isso é muito estranho pra gente, né? A gente não está acostumado a ler um poema que seja um diálogo. Mas isso que acontece aí nos poemas ímpares das bucólicas, né? Então é até bonito assim se a gente lê duas pessoas lerem. Uma pessoa lê, por exemplo, aqui no primeiro, né? O Melibeu uma pessoa fala e o Título outra pessoa fala, né? E aí é muito interessante porque, só para falar de um poema aqui, para vocês verem, que parece muito estranho para a gente, mas é muito legal quando a gente entende, né? O terceiro poema, a terceira bucólica, né? Ela é o que a gente chama de canto amebeu. O que é canto amebeu? É um tipo de competição poética entre pastores. Ou seja, dá uma introduçãozinha e aí tem um concurso em que cada pastor... Um pastor fala um verso e o outro tem que falar um verso melhor, mais bonito, mais interessante, etc. É tipo o concurso de MC da antiguidade, né? Ou seja, é uma coisa que existe ainda hoje,
esses concursos de rapper, assim. Nessa época era concurso de pastor, com poesia, na poesia bucólica, né? E Virgílio tá estilizando isso, tá imitando como se fosse isso, né? A gente chama isso de canto amebeu. Então, quando a gente lê a Bucólica 3, parece um poema bem louco, a gente não entende o que está acontecendo, mas é isso. É tipo um duelo de MC pastoril, né? Então tem, sim, poemas são diálogos, poemas são monólogos, e entre os diálogos tem até essas competições, né? Então a primeira lógica é essa, mas olha só, a temática também é interessante e importante aqui. Olha só, o primeiro poema tem um tema político. O segundo poema tem um tema amoroso. O terceiro poema tem um tema poético. O quarto, um tema mitológico. O quinto fala sobre a morte de Dáfnis, né? E Dáfnis é essa figura mítica aí, essa figura mítica da poesia bucólica. O sexto é um tema mitológico. O sétimo, um tema poético. O oitavo, um tema amoroso. O nono, um tema político. E o décimo fala da morte de um poeta do século I a.C. também, que chama Galo, que foi o criador de um gênero importante na poesia romana, que é a elegia erótica, né? Então, olha só, a gente tem um paralelismo aí. O poema 1 e o 9 são temas políticos. O 2 e o 8, temas amorosos. O 3 e o 7, temas poéticos. O 4 e o 6, temas mitológicos. O 5 e o 10, eles falam de mortes, né? Desse Dáfnis, essa figura mitológica aí, né? Importante. O Dáfnis, quem é o Dáfnis? O Dáfnis é o criador do gênero bucólico segundo a mitologia, né? E o Galo é o criador desse gênero aí. Aí o Galo é um poeta que existiu mesmo, né? Criador desse gênero poético que é a elegia erótica, né? E é interessante, o Dáfnis, como que ele morre? Ele se suicida por não aceitar um amor, né? E o Galo, segundo o que conta Virgílio nesse poema, tá? Não é que tenha sido assim, não. É uma ficção virgiliana, né? Ele também morre de amor, né? Então, esse poema 5 e o poema 10, eles falam de amor e morte, né? E quando a gente estuda a poesia lírica da antiguidade, tanto entre os gregos quanto entre os romanos, amor e morte estão sempre ligados. Por quê? O amor é tão importante na vida porque a vida é fugaz, né? A vida é breve. O ser humano ele vai morrer. Então, essa relação amorosa, né, ela ganha todo um valor, né? As pessoas que passam pela nossa vida são importantes, né? O amor, mesmo que breve, ele dá sentido a essa vida que termina com a morte, né? Então, eu até sugiro eu tenho lá na minha playlist no YouTube a playlist Fundamentos de Literatura Grega. Lá eu dou 2 aulas sobre poesia lírica grega. Inclusive, se vocês quiserem, quem tiver interesse, ver as duas, ajuda muito a entender poesia lírica latina, né? Na primeira eu falo mais da relação com música, etc. Mas na segunda eu falo sobre esse tema de morte e amor na lírica grega. E aí vai dar para entender bem como que isso aparece na lírica antiga, né? Então, eu recomendo como referência, né? Mas olha só, então as bucólicas, retratando uma vida simples no campo, falam de política, de amor, de morte, de poesia, sobre os mitos, né? Ou seja, fala sobre as grandes esferas da existência humana. E mais do que isso, nesse poema, olha só, na quarta bucólica, está falando sobre um menino que irá nascer e junto dele virá uma idade de ouro. Está fazendo uma profecia sobre o futuro, né? Aí, na bucólica 6, né, tem uma hora lá que acontece? Tem um Sileno, né, que é essa figura mitológica, ele é amarrado por 2 pastores, o Cromes e o Minasilo, né? E aí ele promete que vai cantar um poema para eles, né?
para poder se safar dessa situação. E ele canta um poema tão belo que até a natureza se comove. E o que ele canta? Um poema que descreve a criação do mundo. Ou seja, se na Bucólica 4, Virgílio está falando do futuro, do retorno da Idade de Ouro, e aí eu poderia falar um tempão sobre essa Bucólica 4. Eu vou tentar falar brevemente, talvez. A Bucólica 6 fala sobre a criação do mundo. Então você está falando assim, sobre a criação do mundo, sobre o retorno da Idade de Ouro, sobre morte, sobre amor, sobre poesia, sobre política, né? Essas bucólicas aqui, no pano de fundo também, está falando sobre a situação política terrível pela qual os romanos passaram durante as últimas décadas, antes da publicação desse livro, que foi um momento de guerra civil, né? Na verdade, é só com Augusto que Roma vai finalmente ser pacificada. Muita turbulência política, né? Então está falando sobre a humanidade e sobre a realidade como um todo, desde a sua criação. Ou seja, esse campo idealizado é uma imagem do mundo como um todo. E mais interessante, mais impressionante, tá? A poesia de Virgílio nas bucólicas, ela é como se fosse um fractal, é uma linguagem fractal. É uma terminologia que eu uso aqui para poder explicar a experiência extraordinária, é incrível. São poucos poetas que eu vejo que são assim, da linguagem das bucólicas. O que acontece? Eu achava as bucólicas um livro interessante, mas assim, só interessante. Eu não achava que era uma das obras mais geniais de todos os tempos. Até que, dando uma aula, eu dei várias vezes lírica latina, lá no curso de letras da UFPR, e aí eu falava para os alunos sobre isso, né? Como que Virgílio ele foi considerado um profeta, né? Pelos antigos e pelos medievais. E como que as pessoas usavam os textos de Virgílio como oráculo. E aí um dia eu falei, pessoal, vamos, para dar aula, antes da aula eu testei. Vamos ver como é que funciona como oráculo. Aí foi uma brincadeira, né? Não é que eu estava fazendo um oráculo de verdade, né? O pessoal às vezes assusta, foi uma brincadeira poética. Mas aí eu fazia uma pergunta qualquer e abria uma página qualquer das bucólicas, colocava o dedo num verso qualquer. E, gente, impressionante. Tipo, 90% das vezes aparecia uma resposta muito boa. Muito boa. Aí eu pensei assim, ó, como é que isso acontece? Eu testei com outros poetas a mesma coisa e, em geral, não dava certo. Inclusive, eu não recomendo que ninguém faça oráculo com Eneida, porque qualquer pergunta, você abre lá num verso, está falando de morte, de guerra, então, não dá certo, não. Mas nas bucólicas, dá certo de um jeito extraordinário. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. O que eu devo estudar essa semana? Ó, vou pegar uma página qualquer aqui. Peguei aqui na página 51, verso 45, esse poema que é o Quinta Bucólica. Teu canto é para mim, ó divino poeta, como o sono na relva, ao exausto ou no estio. Ou seja, é para estudar poesia, né? Um canto do divino poeta, né? Ou seja, para estudar Virgílio. Acabou de me responder, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta aleatória aqui. Qual que seria um bom projeto para eu ter esse ano, durante o ano? Vou abrir aqui um verso qualquer. Tá. Ó, sétima bucólica, verso 10. E se podes parar, descansa sobre a sombra. Ou seja, descansa esse ano, meu amigo. E de fato eu tô precisando descansar. Vocês estão vendo? É impressionante. Por que dá certo? Né? Não é porque Virgílio tem um poder mágico. É por causa do seguinte. Ele é um poeta tão grandioso, que cada verso de Virgílio é uma imagem do mundo. Tal como o livro inteiro é uma imagem do mundo, cada verso o Ezra Pound, né, esse poeta famoso do século XX, ele falava: poesia é linguagem saturada de significação. Ou seja, a gente usa a linguagem normal no dia a dia, né? E aí o poeta, o que ele faz? Ele pega o sentido possível que a gente pode ter ao usar a linguagem e eleva isso ao nível máximo.
Poesia é isso, e por isso que poesia é legal, né? São poucas palavras carregadas de muito sentido, né? E Virgílio, ele é isso no nível máximo aqui nas bucólicas. Porque olha só, cada verso de Virgílio, primeiro, o livro inteiro é uma imagem do mundo e da existência humana. Mas cada verso tem tantos sentidos, que eu posso fazer uma pergunta, abrir, e o verso vai ser como um oráculo para mim. Vai responder a pergunta que eu fiz. Né? De tanta significação, tamanha saturação de significação que existe em cada verso de Virgílio. É incrível. Né? Quando a gente entende por que Virgílio de fato é um profeta, né? A gente entende a grandeza poética dele. E aí a gente entende o que a poesia é, o que a poesia, no seu nível máximo, mais elevado, ela pretende ser. A poesia é uma forma de profecia, como alguns antigos entendiam. Né? Porque a linguagem, ela tem esse poder, né, de ser um espelho do mundo pra gente. E é isso que Virgílio me ensinou.